sabes que essas viaturas, já, por exemplo, quando há no... Agora se calhar falha menos este ano. Agora pensa. Boa noite, Pedro Coelho, mais uma vez agradecemos a tua presença mais um jogo do Interfreguesias, neste caso Leões da Lapa contra a equipa do Barreiros, em escala sénior, diferente daquilo que nós fizemos na primeira presença, que foi em juvenis, neste caso sénior, um jogo que podemos dizer fácil da primeira parte de falar, porque o Leões da Lapa entra muito forte, faz 4 golos em 20 minutos, e já o Barreiros, na expectativa, tanta expectativa, sofreu os 4 e agora está a tentar mexer um bocadinho no jogo. Qual é a tua análise a esta primeira parte? Não concordo com o que disseste perfeitamente. O Barreiros é uma equipa jovem, a Lapa também tem alguns jogadores jovens, mas mais experiente, mais conhecedora do campeonato. O Barreiros entrou frágil, não é? Digamos assim, e a Lapa entrou forte, a querer pressionar, a querer ganhar os duelos e a fazer um golo, 2 golos, 3 golos, 4 golos, logo ali nos primeiros iniciais da partida são fulcrais para o jogo. O Barreiros tem uma oportunidade, salvo de golo, salvo não, tenho certeza, uma oportunidade de golo. A Lapa, além dos 4 golos que faz, ainda tem mais 2 ou 3 oportunidades para fazer o golo, que não faz. Mérito às vezes também do guarda-redes do Barreiros. Aos 25 minutos, o treinador do Barreiros faz 2 alterações, mete um defesa esquerdo novo e mete um número 10, que é um jogador talentoso e um fora de série para este Interfreguesias, e o jogo aí equilibrou um bocadinho, depois nos 5-10 minutos a seguir à substituição, mas no fim desses 5-10 minutos o jogo voltou a tomar o rumo do normal dos acontecimentos, a Lapa por cima. Tenho a certeza que a Lapa na segunda parte vai estar por cima e vai conseguir materializar todas as mais oportunidades do que acho que materializou na primeira. Em opinião tática, achas que, apesar das duas equipas estarem já no 4-3-3, achas que aí a diferença foi do talento dos jogadores, acima de tudo? Não, o talento dos jogadores conta muito, mas também a Lapa, apesar de estarem nas duas em 4-3-3, como disseste bem,
há erros que o Barreiros comete que não pode cometer. Ainda há um bocado estávamos aqui em off a comentar isso, que é o facto dos dois centrais do Barreiros no lance do quarto golo estarem a defender no meio campo em linha, quando já estavam fartos entre aspas, desculpem o termo, de saber que a Lapa era uma equipa que jogava nas costas. Não faz sentido no meio campo dois centrais a defenderem em linha. Boa bola, Raio. A primeira parte, mais pela atitude deles, entraram com, eu acho que mais o excesso de confiança do resultado anterior contra o Navais. Depois, na segunda parte, a atitude foi outra, a concentração deles foi totalmente diferente e eles chegaram realmente ao fim em que assumiram a responsabilidade do jogo, não é? Em que, da maneira como entraram na primeira parte, e a segunda parte em si, pronto, já se jogou a bola, já se criou mais oportunidades, chegámos a um golo, mas muito tardio, não é? Que já não dava muito para recuperar, e pouco mais já a dizer. A equipa adversária foi mais forte na primeira parte, as oportunidades que as criou, finalizou, e quanto a isso já não há muito mais a dizer acerca do jogo, principalmente. Mr. Cândido, com 7 anos de treinador à frente desta equipa do Barreiros, qual é que acha que está a ser as maiores dificuldades agora dos últimos anos do Barreiros? Deparamos com um Barreiros às vezes mais forte, porque consegue ter a maior quantidade de jogadores. Há jogos que o Barreiros não consegue ter. Quais são as maiores dificuldades que tem um treinador com 7 anos à frente de uma equipa principal? Primeira coisa, tem-se que formar um grupo, porque uma equipa como o Barreiros não é fácil arranjar jogadores em que consiga, por exemplo, chegar ao final do campeonato e ter a mesma equipa. Por isso que quando nós chegamos ao final e termos 14, 15 jogadores é um feito muito grande, principalmente porque não temos campos para treinar 2 vezes por semana, é só 2 horas por semana, e depois já há aquela atitude, por exemplo, os jogadores, uma equipa não ganhar jogos, há sempre aquela desmotivação de outros jogadores, às vezes aos treinos não aparecem aqueles que deviam há muita dificuldade no fundo em criar sempre uma equipa que seja muito competitiva. Agora no fundo tenta-se sempre arranjar, porque a associação que pede neste momento
é sempre em que haja jogadores suficientes para nunca entrarmos com menos dos 11, da equipa limite. Pronto, e é o que tenho feito sempre um grupo que apesar das derrotas e da desmotivação que têm comparecido sempre, e pronto, e é assim que a gente consegue formar e andar para a frente. Mr. Gano, para terminar, expectativas para esta segunda volta, acabou agora a primeira volta, expectativas para esta segunda volta, manter o grupo acima de tudo, não é? Sim, manter o grupo, porque eles sabem que têm qualidade, é isso que eu fico chateado com eles, é porque eles têm qualidade para jogarem à bola, eles sabem fazer tudo, só que lá está, é tipo como hoje. Há uma situação em que são capazes de entrar para aí 10 ou 15 minutos a dormir, só que quando acordam já é tarde. Foi o que aconteceu hoje. Hoje entraram a dormir, o adversário em 4 oportunidades marcaram 4 golos. E aí uma equipa já não consegue recuperar. Agora, é a segunda volta e eu acredito que eles têm capacidade para sairmos deste lugar que não consigo acreditar que este lugar seja o nosso lugar. Não acredito. Mais nos lugares acima, eu prometi a eles, pelo menos, para o 10º lugar a gente tinha equipa para chegar lá acima. Tem corrido mal, mas olha, vamos andando para a frente, vamos ver o que é que se vai suceder. Temos tido o azar de não ter marcado golos, temos praticado o futebol como praticamos hoje. Infelizmente, pronto, estas equipas até o Barreiros deu um bocado de trabalho, como o caso de Ratos, e calhámos também de ganhar 6-1, e houve jogos mais equilibrados que podíamos ter marcado e não marcámos. E por azar calhou tudo nestes 2 jogos, mas o pessoal está muito unido, ainda temos uma segunda volta por a frente, acho que ainda vamos um bocadinho dar que falar, temos um grupo muito bom e a prova está aqui, tem-nos corrido mal, nós estávamos à espera de outro campeonato, ao menos andar lá pelo meio da tabela, mas pronto, tem faltado os golos, mas temos trabalhado para isso e está aí um mérito do grupo, que é deles, que nunca desanimaram e está o grupo todo unido. E o Mister, com esta segunda volta, expectativas para esta segunda volta, não sei quais foram os objetivos que a direção pediu ao Mister, ao Leões da Lapa, séniores, não sei se é um dos objetivos é chegar às competições, apesar de estar a uma distância pontual e vamos dizer um bocadito acima, e mostrar então este histórico que é o Leões da Lapa, das equipas que têm mais títulos também no escalão sénior, é com esse intuito também quer chegar mais longe, também para no fundo defender bem a camisola do Leões da Lapa. Claro. E não demonstrar que é aquele lugar que está neste Claro, momento. a Lapa entra sempre para ganhar. Este grupo é todo novo também, é preciso ser o seu tempo para dar o trabalho, para mostrar. Foi um grupo que tive fora uma época, parece que não, mas é muito tempo. Temos de trabalhar, entrou jogadores novos que vieram dar outras garantias também ao plantel. E eu acho que todos juntos, nós acho que vamos lá para cima, se a gente tentar o nosso melhor. O que os Leões da Lapa pediu sempre a nós, a gente dar o nosso melhor, não tentar levar multas, porque sabia-se que este ano ia ser um ano muito complicado para nós. Estamos a fazer disso estamos de parabéns o grupo todo, não soubemos que é uma multa, nós no banco estamos a tentar dar o exemplo aos jogadores, e eu penso que este grupo, se quiser, desde o princípio, eu disse-lhe a eles, não temos jogadores de nome, isso não temos, mas tem aqui muito jogador com muita qualidade, se trabalharem, se tiverem confiança nele, acho que eles vão ter uma palavra a dizer. Boa noite, Pedro Coelho. Mais uma vez agradeço a presença neste Mais Gita Freguesias. Nós conversamos ao intervalo, o Leões da Lapa vencia por 4-0, fez o 5-0, o gol de honra do Barreiros fez o 5-1. Falamos também que no último jogo que nós tivemos os juvenis e agora um jogo de 12, existem sempre umas diferenças de qualidade de futebol, de aprendizagem, de tudo isto, são homens feitos. Fazendo no geral também com o contexto do primeiro jogo que fizemos, tivemos as duas prestações, o jogo de juvenis e o jogo de séniores, e também a tua análise também esta segunda parte, um pouco a história, foi uma chamada final do resultado. Que análise faz então este jogo? Portanto, começar pela parte em que tu disseste bem, sobre a diferença que é analisar o jogo de juvenis e tudo o que isso envolve, e analisar o jogo de séniores e tudo o que isso envolve. Os juvenis têm gerações melhores, gerações piores. Hoje o Navais é campeão, amanhã é o Ratos ou o Barreiros, enquanto que nos séniores já há aqueles candidatos crónicos, digamos assim, que assumem sempre o título. A Lapa normalmente costuma ser um clube desses, está um bocadinho afastado do título, talvez também pelo que aconteceu no ano passado, que nós todos tivemos conhecimento. O Barreiros é um candidato crónico a ficar sempre nos lugares de baixo, e isso é
uma análise que nós podemos começar pela estrutura, pelas próprias estruturas do clube, e nós, quem puder vir a ver o jogo, repara essas diferenças que há, e isso, enquanto no juvenis eles vão porque os amigos deles, os jogadores vão porque os amigos também vão, porque aquela equipa é mais forte em campo, porque está lá o meu amigo. Aqui não, aqui também as condições que o clube oferece, a qualidade técnicas, a qualidade dos treinos, conta muito para a decisão dos jogadores, e por isso tudo isso influencia. Neste momento, olhando para isto, vemos uma estrutura muito bem definida por parte dos dois da Lapa, da qual eu sempre fui fã, muito sinceramente, e vemos uma estrutura de Barreiros, da qual eu já fiz parte, lutei bastante para que isso se alterasse, mas que continua antiquada e sem atração nenhuma para os jogadores mais velhos para virem para cá. Em relação ao jogo em si, a segunda parte foi um bocado, não foi aquilo que eu disse que eu pensava que ia ser, mas realmente pensando a frio, foi uma parte mais de gestão dos jogadores do Cães da Lapa e do treinador, que meteu alguns jogadores possivelmente menos utilizados, não sei, não tenho conhecimento, mas pelo que deu para ver, pareceu que eram jogadores com menos minutos. O jogo acalmou, o Barreiros acabou por fazer um golo, a Lapa também fez um golo um bocado bizarro, digamos assim, nesta segunda parte. Em geral, um Barreiros jovem, um Barreiros imaturo e um Barreiros sem espírito de equipa, sem ligação entre os vários setores que tem, um meio campo muito afastado e ia faltar muita coisa ao Barreiros. Lá, só guardar aquele número 10 que nós temos a começar, o número 7 também. O número 10 muito criativo, muito desequilibrador, o número 7 rápido e aproveita bem as transições ofensivas que o Barreiros faz. Uma Lapa clara das ideias, clara taticamente, com bons jogadores, não certamente a melhor equipa de interferências, porque não é nem de perto nem de longe, mas uma Lapa positiva, com futebol positivo e com futebol bonito de se ver. Pedro, como tens conhecimento, já acabou a primeira volta, vamos dar início à segunda volta do Campeonato Interfreguesias. Sei que também estás sempre a par, tens um prazer de acompanhar esta competição da nossa cidade, ao Barzinho. Expectativas para esta segunda volta, com o Argilai líder, com a Ver-o-Mar o candidato, o campeão em título no segundo lugar, com a surpresa do Balazar como equipa jovem no terceiro lugar, e depois com os crónicos também candidatos ao título, a Aguçadora, a equipa também do Amorim, que também está a fazer um excelente campeonato, a própria Estela também. Que expectativas tens para esta segunda volta, com esta pequena, breve história que contei? Certo, avizinham-se de facto bons jogos, não é? Para esta segunda volta. É sempre bonito de se ver um Estela Laundos, um Estela a Ver-o-Mar, um Laundos Torroso. Esses derbys, digamos assim, da cidade são sempre bonitos de se ver. E eu acho que o Balazar, por acaso, eu tenho a oportunidade de ver um jogo dos séniores de Balazar. Penso que o Balazar está a praticar um futebol muito bonito e atrativo. O Ver-o-Mar é sempre aquele campo difícil de se ganhar lá, todos nós sabemos. Com um bom treinador e com uma equipa muito inteligente, digamos assim. E o Argibay, uma surpresa na minha opinião, esta prestação do Argibay em séniores, mas com o Ricardo Tifoso, já aqui temos feito referência, um fora de série, digamos assim, para este campeonato. Em relação às expectativas, espero que a luta pelo título seja até ao final, mas também espero que estas equipas que estão um bocado arrebatadas dos objetivos, os últimos classificados e os do meio da tabela para baixo, se galvanizem e que se motivem, porque também contribui para a beleza do futebol e do campeonato, que eles se motivem e façam bons jogos.